Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de estágio supervisionado obrigatório. Essa é uma etapa muito importante no curso de vocês, porque é através dela que vocês poderão aplicar na prática o conhecimento que vocês estão adquirindo ou que vão adquirir ao longo das disciplinas. Para quem não me conhece, eu sou a coordenadora Thaís Fantascioli. Atualmente estou à frente destes 5 cursos aqui na Uningá, que são processos gerenciais, logística, gestão de recursos humanos, gestão comercial e gestão de cooperativas. E esta aula, ela é exclusivamente para os alunos que iniciaram agora neste módulo, né? Módulo 4/2025, e que já entram no curso tendo essa disciplina de estágio obrigatório, que no caso são os cursos de logística e gestão comercial. Por que vocês devem estar se perguntando? Eu já comecei com o estágio desde o primeiro ano. Esses 2 cursos que eu mencionei, que é o comercial e o de gestão e o de logística, perdão, nós dividimos a carga horária do estágio entre os 2 anos. Então, antes nós havíamos pensado em ter somente no segundo ano as 160 horas obrigatórias de estágio. E aí nós achamos melhor fazer essa divisão. Então, colocamos 80 horas de estágio no primeiro ano e mais 80 horas no segundo ano. Por que nós fizemos isso? Este ano nós tivemos o novo marco regulatório da educação à distância. E ele foi instituído pelo decreto 12.456/2025. E o que esse decreto ele nos trouxe? Ele estabelece novas regras para garantir a qualidade e padronização dos nossos cursos de graduação. E ele determina que nenhum curso pode ser mais 100% online. Então, nós não teremos nenhum curso, tanto licenciatura, bacharel, tecnólogo, que é o caso dos nossos, eles não poderão acontecer mais 100% EAD, né, 100% online. E é obrigatório que eles tenham 20% da carga horária deles de atividades presenciais. E aí é onde entra o nosso estágio, né? Então, o nosso estágio obrigatório, ele entra dentro desses 20% obrigatório da carga total do curso, ok? Então, por isso que vocês terão estágio. Então, caso vocês conversem com alguém que fazia, né, ou está finalizando os cursos, né, algum desses que eu citei, que eu sou coordenadora, vocês podem perguntar e eles vão falar, mas eu não tenho estágio. Mas é devido a esse novo marco regulatório que saiu, né, no decreto este ano. Então, a partir do momento que saiu o decreto, nós já fizemos os ajustes nas matrizes, e aí, a partir deste módulo 4/2025, aluno matriculado daqui para frente, ele terá o estágio, tá bom? Então, como eu estava falando, nós fizemos a divisão da seguinte forma: 80 horas no primeiro ano e 80 horas no segundo ano. Então, totalizando, vocês terão 160 horas de estágio. O curso de vocês são somente 2 anos, então, nesses 2 anos, vocês terão apenas 160 horas de estágio. Se vocês forem calcular, o estágio, a carga horária máxima que vocês podem fazer é 6 horas por dia. Então, se vocês pegarem 80 horas e dividir por 6 horas, dá ali em torno de aproximadamente 14 dias de estágio. E o estágio, nós deixaremos eles abertos durante todo o ano, né? Então, vocês que iniciaram o curso agora, no módulo 4/2025, este primeiro estágio, que é referente ao primeiro ano, ele vai ficar aberto até no módulo 3/2026, né? Porque como o curso EAD, ele não acontece durante o ano, assim, começa em janeiro e termina em dezembro, né? Ele acontece por módulo. Então, vocês terão os 4 módulos do primeiro ano
para estar realizando o estágio, ok? Deixa eu voltar aqui. Eu deixei para vocês visualizarem que no ambiente virtual de vocês, juntamente com as demais disciplinas que vocês já estão, que já está disponível para vocês acessarem, tem uma disciplina chamada Estágio Supervisionado 1. Aí aparece, né, quem é o de gestão comercial e para quem é de logística, aparece logística. Então, quando vocês acessarem essa disciplina, dentro dela, vocês terão o aviso, né, as informações importantes que eu deixei lá em cima, que caso vocês tenham dúvida, para vocês me contatarem através do e-mail do seu curso. Esta aula que vocês estão assistindo agora, ela vai ficar disponível ali no ícone de aulas, e aí sempre que nós formos ter outras aulas, elas também ficarão disponíveis ali. E aí, cada ícone que vocês estão vendo na imagem, ele tem alguma informação importante referente ao estágio, no qual eu vou explicar item por item, documento por documento, pelo menos de uma forma geral, para vocês se entenderem, né, para vocês se ambientarem sobre o estágio e já começarem a se organizar, principalmente a preencher os documentos, né? Nós temos um tempo ali que vocês precisam protocolar antes de iniciar o estágio. Então, hoje essa aula é mais uma visão geral da disciplina, com algumas informações importantes, mas que caso vocês fiquem com dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, tanto através do e-mail do seu curso, como pelo chat ali da disciplina. Quando você entra na disciplina de estágio, ali do ladinho da sua foto, no canto superior direito, tem um ícone de balãozinho, que é o chat. Vocês podem me enviar perguntas, dúvidas por ali também, ok? Então vamos lá. Quais são os documentos necessários para vocês iniciarem o estágio? Primeiro de tudo, vocês podem estar conversando, verificando no polo de apoio de vocês, quais são as empresas conveniadas que vocês podem estar procurando ali na sua cidade. E caso vocês tenham alguma empresa específica que vocês gostariam de realizar o estágio ali, porém ela não tem o convênio com a Uningá, não tem problema. Se a empresa aceitar, o polo entra em contato com a empresa e faz todos os trâmites necessários para essa empresa se tornar conveniada conosco, tá bem? E aí nós temos a carta de apresentação. Ela não é obrigatória, tá? É uma carta de apresentação que ela tá já pronta ali para vocês baixarem, preencherem e levarem na empresa. O que seria a carta de apresentação? Ela é o primeiro passo do seu estágio, ela é como se fosse o seu cartão de visitas. E eu coloco que ela tem 3 funções principais. Ela serve para apresentar vocês formalmente à empresa onde vocês desejam estagiar. Ela comprova o seu vínculo com a Uningá e ela ajuda você a solicitar a oportunidade de realizar essas 80 horas de estágio exigidas. Mas, como eu falei, não é obrigatório. Caso você já trabalhe na área, você já trabalha numa empresa, né, que envolva a gestão comercial ou a logística, você pode realizar o estágio dentro da empresa, não tem problema. Só que, primeiro, essa empresa precisa estar conveniada com a Uningá, né? O seu superior, o dono da empresa precisa liberar que você faça o estágio ali no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque você precisa separar. Vamos supor que você trabalha 8 horas diárias. Então, você tem que conversar com o seu patrão, com o seu superior e ver quantas horas ele vai te liberar para você realizar o estágio. Porque tem que ser coisas muito bem separadas. O horário que você trabalha e o horário que você vai realizar o estágio. Por quê? Principalmente por conta do registro diário dessas atividades. Então, quando você for registrar no diário, que é um outro documento que eu também vou explicar, lá você vai ter que colocar
o horário que você iniciou, o horário que você finalizou o estágio naquele dia, quais atividades você desenvolveu. Então, por isso que tem que ser separado. Pode realizar o estágio onde você trabalha? Pode, desde que o seu superior, o dono da empresa, libere, faça o convênio com a Uningá e você faça essa separação de horas trabalhadas e horas estagiadas. Porque muitas vezes o seu patrão, ele vai querer que você depois reponha essas horas que você estava estagiando e não tecnicamente trabalhando, ok? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, posso trazer mais numa segunda aula, podem me enviar mensagem, e-mail, que a gente vai conversando, tudo bem? E nós temos, então, o termo de compromisso. Ele deve ser preenchido por vocês, alunos, e assinado pela empresa concedente. Então, você precisa formalizar o compromisso entre o estagiário, que são vocês, e a instituição, e enviar uma cópia assinada, que ela deve ser anexada e protocolada no seu ambiente virtual, antes de iniciar o estágio. Então, antes de você começar, de fato, o seu estágio, você precisa protocolar determinados documentos. Que, no caso, eu vou até adiantar aqui. Dentro do ambiente de vocês, existe ali, ó, tutorial, envio dos documentos. Esse tutorial, quem criou, inclusive, foi o setor nosso, que é a central de estágios, que eles que são responsáveis de receber esses documentos de vocês, verificar se está tudo ok, né? Se está faltando alguma coisa, se vocês preencheram certo, se protocolaram corretamente, para daí, então, vocês poderem iniciar o estágio de vocês. E um ponto muito importante, pessoal, quando vocês protocolam esses documentos, a central de estágio tem até 20 dias para estar verificando e dando um retorno, dando deferimento ou indeferimento, ou pedindo para vocês fazerem alguma alteração, tá? Então, se você protocolou hoje, nem adianta entrar amanhã para verificar se está ok. Eles têm esse prazo, porque eles cuidam do estágio de todos os alunos de todos os cursos da Uningá. Então, por isso que eles pedem esse prazo de 20 dias. Então, uma sugestão. Você não quer realizar o estágio esse ano ainda. Tudo bem, mas pelo menos entra, principalmente nesse tutorial, verifica quais são os documentos que vocês precisam preencher, preencham corretamente. Ó, aqui eu até printei um pouquinho, eles apontam exatamente aonde vocês precisam preencher, o que vocês precisam preencher, como vocês vão entrar no ambiente virtual, aonde vocês irão clicar para fazer esse protocolo, né, abrir e enviar esses documentos. Então, esse tutorial, ele está muito bem explicado, tem o passo a passo. Porém, se mesmo assim vocês tiverem dúvida, vocês, volto a reforçar, vocês podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato direto com a central de estágio, que depois, inclusive, eu vou até passar o telefone, os contatos certinho, tá? Então, é muito importante que antes de iniciar o estágio, vocês já preparem esses documentos, protocolem e aguardem a central dar ok. A central dando ok, aí sim você vai poder iniciar o seu estágio. Aí sim você vai estar assegurado, né, que você irá começar a fazer o estágio obrigatório, tá bom? Deixa eu verificar aqui, vamos voltar aqui nos outros documentos. Vocês terão o plano de estágio. O plano de estágio, ele contém os dados do aluno, o local, o período, a carga horária e o nome do supervisor de campo. O que seria o supervisor de campo? Será a pessoa responsável por você dentro da empresa, que ela irá acompanhá-lo, orientar quais atividades você vai desenvolver, né? E depois, inclusive, essa pessoa vai fazer uma avaliação sobre você. E tanto esse diário, vocês também terão o registro, que é o diário de atividades, que foi o que eu estava comentando com vocês anteriormente.
que é um documento que vocês irão preencher, ou vocês podem fazer isso diariamente ou semanalmente, dependendo da forma que vocês irão se organizar, porque como eu comentei, se você for pegar para fazer 6 horas por dia de estágio, em 14 dias você finalizou o estágio. Agora, se você for fazer menos, 4, 2 horas de estágio, aí você terá, né, mais dias ali estendidos. Então, tudo vai depender de como você vai querer se organizar. Mas eu acho importante vocês fazerem, no máximo, semanalmente, o preenchimento desse diário, né? Para vocês não se perderem, para vocês não esquecerem quais foram as atividades que vocês desenvolveram em cada dia de estágio. E uma coisa muito importante que vocês irão precisar de registro, tá? Então, ao longo do seu estágio, eu preciso que vocês peçam para alguém tirar foto de vocês realizando as atividades ou com o seu supervisor, tá? Realizando ali as atividades diárias que vocês estarão executando como estagiário, tá bom? Porque isso vocês irão precisar para o trabalho de conclusão de estágio, que é o TCE, tá bom? Então, já falei sobre o registro do diário de atividades, a avaliação do supervisor, né, que o aluno vai preencher o cabeçalho do documento, e o supervisor que vai realizar manualmente a avaliação do seu desempenho. E aí vai precisar da assinatura deles, e só então você vai escanear, né, ou tirar uma foto bem visível, legível, para você poder anexar com seus outros documentos. E aí, por fim, vocês terão um trabalho de conclusão de estágio, que é um relatório final, no qual vocês vão relatar todas as suas atividades desenvolvidas, tem alguns preenchimentos obrigatórios, e aí é com esse trabalho de conclusão de estágio que vocês receberão a nota da disciplina. Então, o que eu vou avaliar no trabalho de vocês? Eu vou avaliar o diário de atividades, que vocês também irão anexar junto com esse trabalho de conclusão. Vou avaliar o que o supervisor enviar ou escrever de vocês, e como vocês preencheram esse documento final com o trabalho, porque o trabalho de conclusão, ele é um trabalho científico. Então, ele precisa estar formatado, ele precisa estar preenchido corretamente, com todas as informações, com as fotos de registro, e principalmente eu vou avaliar se vocês cumpriram as 80 horas exigidas na matriz curricular do curso. Então, como que eu vou saber se eu já terminei o meu estágio ou não? Você vai calcular quantas horas eu estou fazendo por dia. Eu estou fazendo 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, quantos dias eu vou precisar para mim concluir as 80 horas? Tá bom? Então, aqui é o tutorial que eu passei para vocês, tá? Vocês conseguem baixar, está lá no ambiente da disciplina de estágio, tá tudo muito bem explicado. Uma observação, quando vocês forem preencherem os documentos, pode ser que eles estejam grifados exatamente como está na foto, de amarelinho. Então, quando vocês preencherem, vocês têm que apagar, tirar essa parte amarela, tá bom? E deixar o documento só com preenchimento normal. Então, aqui é o registro diário das atividades, que é o documento que eu comentei com vocês. Aí, ó, como que vocês irão preencher? Colocar a data, qual foi o dia da semana, qual foi a carga horária cumprida naquele dia e qual a atividade que você desenvolveu. E aqui, pessoal, eu deixei o e-mail da central de estágio e também os ramais que vocês podem estar entrando em contato, tá? Esses ramais são específicos do estágio. Para vocês falarem comigo, é através dos e-mails do curso. Vou até voltar aqui, ó, para vocês verem. Que no caso de logística é gestãoemlogística.ead.uningá.edu.br. No caso do gestão comercial, é gestãocomercial.ead@uningá.edu.br. Ou através do chat que vocês têm lá no ambiente virtual de vocês, do lado da foto, tá bom? Vocês conseguem contato comigo. Estou sempre à disposição, eu tento responder os e-mails, o chat diariamente. Claro que às vezes, dependendo do horário que você enviar, eu vou conseguir visualizar e responder somente no outro dia,
ou se caso a gente tiver algum evento, né, aqui presencialmente na Uningá, ou algum treinamento, eu demore ali no máximo 1 dia, 2 dias para responder, mas eu tento ser bem organizada nesse sentido, porque é o meio que vocês têm contato comigo. Então, se eu demoro para responder, vocês ficam, né, esperando, aguardando ali muitos dias. E um ponto muito importante, pessoal, é que quando vocês me enviarem mensagem, já envia o nome completo e o RA. Porque se é algum erro que está dando no ambiente virtual de vocês, ou se eu preciso localizar vocês no sistema da Uningá para verificar a nota, verificar alguma coisa, fica mais fácil, porque muitas vezes eu devolvo o e-mail para vocês só para perguntar os dados do nome completo e o RA, para primeiro localizá-los, né? Para daí eu verificar qual que é a dúvida. Então, já nós encurtamos o tempo de resposta quando vocês já enviam a dúvida com os dados de vocês, tá bom? Pessoal, eu me coloco à disposição. Como eu falei, essa primeira aula era uma aula mais rápida, mais simples, apenas para vocês se ambientarem sobre o estágio. Eu sei que pode surgir muitas dúvidas, principalmente na hora do preenchimento dos documentos para enviar aqui para a central de estágio. Eu estou à disposição. Leiam todas as informações que vocês terão, que já estão, inclusive, lá na disciplina de vocês. Assistam esta aula 1, 2, 3 vezes, se necessário. Leiam a carta de apresentação. Leitura, eu coloquei até como leitura obrigatória todos esses documentos que eu trouxe aqui, que eu falei rapidamente. O tutorial, tá bom? E o envio do trabalho de conclusão de estágio, ele vai ficar aberto somente no último módulo, quando vocês forem, quando estiver faltando um módulo para vocês finalizarem a data final do estágio, aí sim eu vou abrir para vocês começarem a enviar, tudo bem? Novamente, estou à disposição, qualquer dúvida é só entrar em contato. E para finalizarmos, eu deixei aqui, pessoal, o QR Code para vocês acessarem o nosso Instagram do curso. Eu criei ele há pouco tempo, um pouco mais de 1 mês, acho que nem isso. Então, eu ainda estou alimentando, mas, né, entra lá, né, para vocês seguirem, verificar quem são os nossos outros alunos. Eu vou tentar postar mais frequentemente lá, principalmente quando nós tivermos aulas. Então, fiquem bem atentos, tanto no ambiente virtual de vocês, como na nossa rede oficial dos nossos cursos, ok? Fiquem com Deus, até a próxima aula e qualquer coisa, só gritar. Tchau, tchau, pessoal!